galera, vamos retomar? Tava aí na sala, Vladimir, ouviu o que eu comentei sobre o treino stop? Todo mundo viu? Acho que é uma dica legal, tá? Vou repetir. Ah, legal. Vou repetir. Tentem nesse processo inicial, dentro do Trade System, se focar só na entrada. Quando vocês estiverem acertando 90% das entradas, estiverem com consistência de entrada, aí vamos trabalhar a melhor maneira de sair. Por enquanto, tira esse peso da cabeça. Usa um indicador de stop para dizer a hora que você vai sair. É a melhor coisa. Melhor coisa. Eu já contei isso para vocês. O que me motivou daquela palestra de indicadores de stop foi, foi uma vez um cara que me chamou no inbox dizendo assim: André, eu acerto 85% das minhas entradas. Só que eu nunca consegui fechar uma semana no positivo. O problema dele era a saída. E aí eu falei do indicador de stop, dei uma aula, aí gravei logo na sequência um webinar no YouTube de indicador de stop, aí ele me deu um feedback dizendo que tinha fechado o primeiro mês positivo dele na vida. Só que aí, olha só a questão da consistência. Um mês depois ele me falou de novo que tinha quebrado, porque ele fechou um mês positivo e aumentou drasticamente o lote por conta disso. Olha só que doideira. É muito, cara, é muito. Vou usar agora o que acho que foi o Daniel que falou, né? É muito traiçoeiro, não o mercado, mas a nossa cabeça. É muito traiçoeiro a nossa cabeça, a ganância, o medo. Foi o Daniel que comentou. Nós somos grandes autossabotadores da gente mesmo, tá? Então esquece alvo, Felipe. Não pensa mais em alvo. Eu trabalho com alvos de FIBO, né? Por exemplo, hoje eu estava com aqueles 4.000 de gain e aí eu não tava. Aqui, esse aqui, ó. Aquela venda que eu fiz aqui, tava dando aqui na perda dessa mínima, tava dando 4.000 aqui. Só que eu tava no iPad, não tinha nenhum estudo, não tava vendo nada disso. Não tava vendo MED 200, não tava vendo. Só vi o Kendo, perdeu a mínima, né? E aí eu tinha botado a VWAP e aí eu vendi. E não tava vendo nada disso. E aí voltou contra mim. Mas eu tava na hora, eu até perguntei para vocês no Skype, galera, eu tô aqui no iPad, não consigo botar FIBO aqui, etc. Qual é o alvo para essa venda, né? Eu vendi no 160, aí vocês falaram, não, o alvo é 550, né? Aí eu perguntei, alvo de 61 ou 100%? Não, 61, de 100% do pivô de baixa, o alvo é 280, sei lá. Aí eu falei, vou sair no alvo, né? Vou carregar até o alvo, né? Então, eu gosto muito de usar alvos de Fibonacci para sair e fazer a gestão barra do trade, tá? Mas tenta vocês agora não pensar em alvo, então. Quem tá com essa dificuldade, tira esse peso da cabeça, gente. É menos uma coisa para se preocupar. Se preocupa só com a entrada. Entrou? Beleza. Beleza. Entrou, segue o baile, deixa rolar. Pega o que o mercado te der. Então usa um indicador de stop para programar a saída. Indicador de stop, tá? Indicador de stop, melhor coisa. High low de 8, high low de 6, SAR parabólico, stop ATR, a média de 9, a média de 9 virou, sai. Alguma coisa assim, tá bom? Vamos lá, segue o baile. Opa. Então vamos lá, a gente viu agora a incompetência Opa! Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Nossa, eu preciso dar aula e depois descobri que eu não botei para gravar. A gente viu a incompetência inconsciente, né? Que vocês precisam identificar aqueles comportamentos, aquela maneira de se comportar diante do mercado, de enxergar o mercado e sair dela o quanto antes, porque esse estágio é mais perigoso, é onde quase todo mundo quebra. Tá? E os que passam, muitas vezes passam por sorte ou porque tem dinheiro suficiente e aí consegue aprender. Foi o que eu falei.
A maior parte, eu acho que todo mundo tem capacidade de ser trader, como todo mundo tem capacidade de ser advogado, todo mundo tem capacidade de ser engenheiro, todo mundo tem capacidade de ser médico, claro, desde que não desmaie se vê sangue, tá? Todo mundo tem capacidade de ser o que quiser, basta ter perseverança e cair e estudar. Só que trader tem uma variável que é fundamental, a gente precisa ter dinheiro para ser trader. E para aprender a gente perde dinheiro. Então se acabar todo o dinheiro, não vai ser trader, porque não tem mais grana, tá? Vai ter que arranjar emprego para sustentar a família, tá? Davi, essa aula de indicadores de stop tem no portal lá da sala de operações ao vivo, que vocês fazem parte, e tem também no YouTube, tá? Tem um webinar no YouTube. Tem mais de um, inclusive, mas tem lá na sala. Eu dei essa aula na sala ano passado, se eu não me engano, no final do pregão. Vamos lá. Então vamos para incompetência consciente, ou seja, onde você já sabe que não tem as competências necessárias para ser trader, mas está em busca delas. Tá? Aí tem aí esse quadrinho aí do Calvin, né? Que tem a ver até com o final do último estágio, né? A gente acha que o mercado que toma nosso dinheiro, né? Você acredita que existe um mercado onisciente e onipresente cujo único objetivo é perseguir e tomar o dinheiro dos traders iniciantes, né? O pessoal fala, né, que os papadores de stop, os UBS da vida, né? E aí ele responde: não sei se os traders precisam de ajuda para isso. Realmente não precisa, né? Mas vamos lá. Opa, as melhores entradas são aquelas que a gente tem visto ao longo do curso, Marcos. Rompimento com barra elefante com volume, rompimento das figuras, de repente para correr menos risco, esperar o pullback. Se não fizer pullback, paciência, então essa figura vai ficar de fora, você não vai pegar. Mas se de repente dá um gift, você entra no gift. As bandeirinhas, é aquilo que a gente viu, né? A gente viu durante todos os módulos anteriores. Vamos lá. Então você já está no estágio da incompetência consciente quando você já sabe que não sabe nada. Ou sabe muito pouco, que você está só no começo da jornada. E aí eu acho que vem o diferencial, né, galera? Eu sou muito chato nesse aspecto, né? Vocês já viram aqui esses meus milhares de livros. Na verdade, não de análise técnica. Análise técnica eu devo ter, sei lá, de análise técnica de mercado eu devo ter na casa, sei lá, 500 livros, 600 livros, 10% da minha biblioteca. Tenho 6 mil livros aqui, né, Segunda Guerra Mundial principalmente, que eu comecei a comprar, a ler com 13 anos de idade. Eu sempre gostei muito de ler e de estudar. Eu acho que qualquer profissão é fundamental a gente ler e estudar, não tem como ficar de fora, né? E eu vejo a galera aí com conhecimento muito raso de análise técnica, né? Ou seja, tá nisso pelo game. Pelo game não, pela grana. Ou pelo game, pelas duas coisas. Não tá pelo prazer, pelo amor à profissão. Amor à profissão envolve dedicação, envolve conhecimento, envolve você ir a fundo, querer saber o máximo sobre tudo que você faz na sua profissão. Eu, por exemplo, eu sei as fórmulas de quase todos os indicadores clássicos. Como é que calcula o OBV, como é que calcula o IFR, como é que calcula o high-low, o stop ATR, como é que calcula o pivot point. Eu sei. Por quê? Preciso disso para operar? De jeito nenhum. 99% dos professores de análise técnica do Brasil não sabem. E ensinam os indicadores sem saber como é que é o cálculo. Eu sei porque eu sou apaixonado por isso. Eu vou a fundo, eu quero entender como é que aquele indicador funciona. Até para poder tirar o máximo dele. Então, isso é uma profissão que envolve estudo, envolve dedicação. Acho que é importante vocês se conscientizarem, não sei nada, eu tenho que estudar pra cacete ainda. Eu acho isso de mim ainda, que ainda tenho que estudar pra caramba, uma série de outras coisas. Pode não ser mais de análise técnica, mas pode ser de psicanálise, como agora eu estou querendo estudar a parte de Freud, até para lidar melhor com a ansiedade de vocês, com a sala, com o crescimento da sala, até para também me proteger. Eu tava comentando agora com a Raquel, agora no break, e ela me percebe que eu estou muito cansado. Eu falei, eu estou mesmo, estou muito cansado. E eu acabei de voltar de Brotas, fiquei 5 dias descansando. Como é que já estou tão cansado? É o peso
de tocar essa sala, dessa responsabilidade cada vez maior de ter mais gente lá e gente precisando de ajuda, gente demandando ajuda e cabeças diferentes, ansiedade. Eu estou agora a minha competência que eu preciso mais desenvolver agora, provavelmente é nesse lado da psicanálise. Tenho certeza absoluta disso. Depois da conversa que eu tive 3 horas no sábado com o psicanalista, é onde eu tenho que botar meu foco de aprendizado agora. Ou seja, se eu escolhi ser professor e formador de traders, eu não posso me furtar agora a esse tipo de estudo. Eu tenho que ir a fundo nisso. Senão, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir dar conta a longo prazo desse projeto. Para mim tá claro, tá? Então, para vocês é a mesma coisa. Vocês têm que estudar pra caralho ainda. Finanças comportamentais, é Mark Douglas, é análise técnica, é Thomas Bukowski. Pô, uma das coisas mais bacanas do livro Thomas Bukowski para operar figura é justamente essa questão de incidência de pullbacks, taxas de acerto. Né? Não é só romper o triângulo ou vendo ou compro. Por quê? Pô, tem que ver qual é a taxa de acerto, qual é a probabilidade de pullback, qual é a evolução, qual é o percentual de vezes que vai no alvo do triângulo, qual é o percentual de vezes que segue a tendência com força. Cara, isso faz parte da formação de vocês. Não tem como vocês fugirem disso. Fugir disso significa não gostar de estudar o trading, estudar a profissão de vocês. Então não tem como vocês serem bons profissionais. Bom profissional que não estuda não existe. Então, nesse estágio, inspirado por traders vencedores, estudam o máximo que podem. Show de bola. Leem tudo que cai na mão. Parou de achar que sabe tudo. Sabe que tem que estudar. Se tocou que sabe muito pouco ou quase nada. E começa a estudar o máximo que pode. Tá? Mas continua a perder dinheiro consistentemente. Mesmo estudando pra cacete. Uma outra coisa, ele. Se não sabe inglês, vai perder o creme de la creme. Aqui, com raríssimas exceções, raríssimas, mas bota raríssimo nisso, só tem livro merda no Brasil, infelizmente. Só tem livro caça-níquel, que é raso, 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 raso. Livro bom, só tem lá fora. Quando eu apresentei meu projeto do meu livro para Saraiva, que eles me convidaram em 2008 para publicar, eles falaram assim, mas, pô, tá muito complexo, a gente queria uma coisa mais superficial. Eu falei, não dá, superficial já tem uns montes. É mais um caça-níquel, né? Puta, eu já tenho uma pronta, Alexandre, que eu tenho que eu mando para todo mundo que me pede. Talvez eu tenha até que atualizar um pouco. Pede para Paula que eu acho que ela tem com ela, tá? Essa frase é sensacional, né, Daniel? Se você acha caro investir em educação, experimente a ignorância, que é grátis, né? Consistência é o segredo desse jogo, galera. Conforme a gente viu desde o início da aula, desde o início desse módulo, né? A única maneira de você aumentar o lote, que é o que todo mundo sonha para poder ganhar dinheiro para valer, é com consistência, não tem jeito. Então, por isso que é importante para a gente adquirir consistência, a gente avançar nesses estágios que a gente está vendo agora, tá? Então, você está lendo de tudo, mas continua a perder dinheiro. Depois vocês vão descobrir por quê. A gente vai vendo, vamos evoluindo aos poucos nos estágios, vocês vão entender o que acontece. Eu tenho certeza que vocês vão começar a se encaixar, a se encontrar nesses bullets, porque isso é universal. Isso é universal, tá? Todo esse conteúdo aqui dos estágios eu peguei de um trader gringo amigo meu, tá? Eu acho que eu falei dele para vocês. Falei até mencionei o nome dele hoje, o Rolf. Ele é novo, um alemão, agora está na Alemanha de novo, passou muitos anos operando em Singapura e agora está na Alemanha. O cara é muito foda, o cara pica, o cara é bom, tá? Então então isso aí é uma coisa que eu não criei do zero aqui, né? Eu até acho que eu tenho de trabalho autoral pouca coisa. Eu me inspiro muito nos trabalhos que eu encontro de qualidade ao redor do mundo, tá? E esse aqui dos estágios que o Rolf fez, eu acho simplesmente brilhante, igual os estudos do Mark Douglas, do Daniel Kahneman, etc. Tá? Então, opa, a teoria das 10.000 horas é o
Bom, que eu saiba, um que fala muito disso tá escrito no livro dele, é o Malcolm Gladwell, tá? Não sei se o Mark Douglas também fala, agora já não lembro. Acho que o Mark Douglas também fala. Então, acho que é uma coisa meio que já perdeu a propriedade, já perdeu o autor, essa questão das 10 mil horas. Porque o Malcolm Gladwell fala no livro Outliers, o Mark Douglas fala. Então, acho que já não é uma coisa que tem dono, essa questão das 10 mil horas. Talvez isso tenha sido referência ao piloto de um 747, que precisa de 10 mil horas em simulador, ou 10 mil horas de voo em aviões menores para ser um piloto de um 747, enfim. Mas o Malcolm Gladwell fala, com certeza, e o Mark Douglas também. Tá? Então, aqui é importante chamar atenção para esse budget, que vocês vão estudar pra caralho, mas vão continuar perdendo dinheiro. Por isso que a gente tem que acelerar esse processo rápido e eu tô lá na sala para ajudar vocês nisso. Mas não se assustem se, apesar de ter lido 20 livros de análise técnica, perder dinheiro ainda. Até porque o trade não é só análise técnica. Por isso que eu falo, não precisa nem estudar tanto análise técnica. Eu acho que a análise técnica a gente aprende na sala todos os dias, vocês estão fazendo esse curso. Tentem estudar um pouco mais de psicologia. Lê os livros do Mark Douglas, lê os livros do Andrew Smith, lê o livro do Martin Pring, lê os livros Magos de Mercado, lê a biografia do Jesse Livermore. A quantidade de erros que o Jesse Livermore cometeu, que ele comenta lá que ele não, mas o Lefebvre, que é o cara que escreveu o livro sobre a vida do Livermore, o que o Lefebvre escreve lá, né? A quantidade de erros que tem lá relatados, que você se identifica. Eu até comento, a biografia do Jesse Livermore vocês têm que ler uma vez por ano. Eu já tenho uns 2 anos que eu não leio, uns 3, tô devendo. Mas eu já li ela umas 8 ou 9 vezes. Porque além de ser uma delícia, ser leitura para ler na praia, para ler na cama antes de dormir, você a cada ano, a cada etapa da sua vida como trader, você vai reparar em coisas que de repente não fizeram tanto sentido antes e que agora faz sentido. Ou erros que você não percebia que você cometia, que agora você percebe, se identifica. Enfim, é uma leitura quase que obrigatória anualmente, tá? Não, ele não é o Blink, não. É o Outliers, porque eu li esse livro no verão agora. Tá? Certeza absoluta. Tá? Opa! Primeiro secretário Ricardo Ishi, pode incluir aí uma bibliografia no final do livro, então. Tá? E como essa porra desse curso não tem data para acabar, vamos marcar aí uma sessão, então, online, onde eu vou pegar os principais livros e comentar com vocês aqui. O que vocês acham? Melhor do que uma bibliografia escrita? O que vocês acham de eu gastar uma horinha aí fazendo uma apresentação dos livros que eu acho mais importantes na minha formação? Beleza? Então, Ricardo, pode incluir aí a bibliografia escrita e uma aula, uma sessão aí, onde eu vou apresentar minha biblioteca comentada para vocês. Beleza? Então vamos lá. Próximo. Bom, aí que acontece? Você tá estudando pra caralho, né? Vai ser Natal, bicho. Vai ser Natal. Você tá estudando pra cacete. Pô, e continua perdendo dinheiro, bicho. Aí você fala, não é possível, eu tô me esforçando, eu fiz curso, eu comprei livro, eu li os livros, eu fico vendo vídeo até altas horas da madrugada. Pô, minha mulher quer me separar de mim porque eu fico vendo o vídeo do ogro todo dia. Ela não aguenta mais a voz daquele filho da puta. Porra, e eu continuo perdendo, o que que tá acontecendo de errado, né? Normal, galera, é normal. Vocês vão conseguir. Pode comprar o Outlier. Pode comprar os quatro livros do Malcolm Gladwell, que são todos uma delícia de ler, né? Então você começa a ocupar ferramenta, começa a ocupar indicador, né? Nessa hora você ainda está mudando de trade system igual muda de cueca, né? Então, ocupa indicador, troca de indicador. Nessa hora, o que eu mais vejo é a gente assim, eu vou operar Forex. Pô, tem mais liquidez. Aí eu falo, porra, a porra do dólar gira 50 bilhões de reais por dia. O cara quer mais liquidez para. O cara quer. Que liquidez o cara quer? O cara opera 2 mini de dólar, que é o que de liquidez? Índice gira, sei lá, 5 bilhões por dia. Não tem liquidez? Que porra de liquidez o cara quer? Que porra de liquidez o cara quer? É desculpa. A quantidade de gente que tá no Forex
que manda dinheiro para fora, que nunca mais vai pegar de volta, em corretoras, muitas corretoras picaretas, né? Por quê? Porque foi pela BMF, não deu certo, fala, não, liquidez. Aí bota a culpa na bolsa. Pô, o cara compra a OGX, bota todo o dinheiro dele. Se tivesse saído de R$ 4 e ido para 40, o cara tá achando sensacional. Mas como vai de R$ 4 para 1 centavo, o cara fala, pô, a bolsa é filha da puta, a CVM é filha da puta. O EIC é filha da puta, isso aí não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ou pelo menos é o louco, né? Mas, pô, o analista que indicou, eu fiz uma compra de OGX que nos R$ 4, cujo alvo era 7. E eu ganhei essa operação, não chegou a bater o 7 cravado, mas começou a voltar. Eu estopei com gain e dali perdeu o fundo. Perdeu os 4 e foi lá para R$ 1. Eu tenho certeza que essa operação, inclusive, foi recomendada pelo Deutsche Bank. Eu até falei, pô, deve ter grafista lá, não é possível. R$ 4 era um suporte, o cara fala que o alvo é 7, igualzinho o meu, igualzinho a projeção do pivô de alta pro Fibonacci. Não, isso não é fundamentalista nem aqui nem na puta que pariu, até porque essa merda não tem fundamentos, né? É gráfico. Eu tenho certeza que mais gente quebrou comprando a GX nos R$ 4 do que nos 23. Porque nos 23 estava tudo indo bem, né? O cara não bota todo o dinheiro no OGX, bota um pouco a GX, bota um pouco em Bradesco, um pouco em, sei lá, BTOW. Agora, R$ 4 é aquele que fala, não, essa merda agora vai para 7. Pô, vou fazer 40%, vou botar todo o meu capital. E aí quebra, né? Quem é o culpado? O analista do Deutsche. A bolsa que permitiu que o EIC abrisse capital, né? CVM que não vigiou, não policiou o EIC Batista. Porra, pelo amor de Deus. Hoje, né? Aí eu já não acho que é nem desculpa, já é uma fé da galera do giro, da sala de giro. Dizendo que tem muito robô, não dá mais pra operar tendência no mercado, tem que só fazer scalp, né? Botando a culpa nos robôs, pelo amor de Deus, né? As plataformas, né? As ferramentas. Ou seja, nesse estágio o cara está sempre à procura de desculpas externas. Por quê? Porque é até uma coisa natural, né? Você estuda tanto, você acha que você está fazendo a sua parte. É o mercado que não está ajudando, né? Te dando dinheiro. Né? A culpa não é sua. Você está estudando pra cacete, está se dedicando. Esse estágio é o mais longo. É o mais longo e a maioria não consegue sair dele mesmo depois de anos. Tá? Mesmo depois de anos, a maioria não sai dele. Quando consegue sair dele, aí é muito. Com a probabilidade de ir no último estágio, aí sobe assustadoramente. É muito alta. Mas primeiro tem que sair desse estágio. É o mais longo, o mais difícil. Até porque o primeiro estágio, apesar de ser onde quase todo mundo quebra, tá? É o estágio que eu acho que até pelo fato de perder dinheiro muito rápido, né? Aquela regra dos 90. Vocês conhecem a regra dos 90? 90% das pessoas perdem 90% do dinheiro em 90 dias. Então, esse processo de perda é muito agressivo, muito rápido. Então, nessa hora o cara toma um choque e fala, pô, tô fazendo tudo errado. Aí vai pro segundo estágio, né? Aí sai da incompetência inconsciente, né? E vai para competência, para incompetência consciente. Só que esse é o processo, esse é o estágio mais longo, que pode demorar anos, tá? Isso é o principal erro nesse estágio. Mudar de trade system o tempo todo. O tempo todo. Uma coisa, galera, é fazer um ajuste fino. Tipo ontem à noite que eu fiquei testando lá para ver se ajudava vocês trocar a média de 8 pela média de 9, média de 8 aritmética pela de 9 exponencial. Meu trade system não muda absolutamente em porra nenhuma, é operar bandeira, mas de repente eu ter uma sensibilidade, uma calibragem, tipo assim, para entrar rasgando na curva, já acelerando, né? Usando aí a analogia de Fórmula 1, já entrar melhor para ganhar alguns centésimos de segundo. Pode ser. Entrar um pouquinho mais cedo para ter um stop mais curto, para a galera não ficar com tanto medo porque o stop está maior, porque eu esperei um candle fechar, por exemplo. Enfim, estava ontem até tarde vendo isso. Mas meu trade system é o mesmo, né? Há anos. Média de 20, média de 8, média de 200. Mais a média de 20 é de 200 há, sei lá, 10 anos. Tá? Há uns 10 anos. Tá bom? Pô, não sei porque que eu dei uma...
Uma resfriada. Resfriada não, deve ser uma rinite agora. Segue o baile. Vamos lá. Desculpa as fungadas aqui, mas deu uma rinite agora, não sei porquê. Então, mudar de trade system é uma das maiores causas de vocês não saírem deste estágio. Se não saírem desse estágio. Eu, naquele treinamento que eu dei com o Oliver, que tinham 170 pessoas, eu perguntei quem estava com o mesmo trade system há pelo menos 6 meses. Tinha menos de 10 pessoas na sala, no auditório. Menos de 10 pessoas levantaram a mão, com o mesmo trade system há pelo menos 6 meses. Menos de 10 pessoas, tá? Essa é uma das maiores razões de perder tanto dinheiro. Cara, todo trade system funciona. Todo. No início até é normal você testar vários até achar o seu. Mas você vai perder dinheiro, não tem jeito no início. O processo para ganhar dinheiro não passa pelo trade system. Trade system, você tem que achar o que se adequa a você. Beleza, achou? Você tem que passar por todo o processo de depuração desse trade system, principalmente do lado emocional, o lado de confirmação, para ver a hora que ele dá o sinal perfeito. Só que para isso você precisa conviver com o seu trade system por muito e muito tempo. Muitos e muitos meses. Tá ok? Não pode ficar trocando todo dia ou toda semana. Esse é o segundo maior razão de erro junto com o trade system, ou talvez essa seja até maior que a do trade system. Não analisam as operações para saberem o que deu errado. Cara, toda operação que deu errado, você tem que saber por que deu errado. Ou o mercado virou, ou você entrou fora do trade system, fora da hora, não esperou confirmação, esqueceu de alguma coisa. Ou o teu trade system está em fase de depuração. Então, na hora que deu errado, é a hora que você depura o trade system. É a hora que você começa a acertar a questão do trade system, a questão de ver o volume, a questão de ver a posição da média de 20, por exemplo, no meu caso, ver a média de 20 com relação à média de 200, se as duas estão na mesma direção, não estão, se a de 20 está embaixo da de 200, se não tem trapezone, ver o up, enfim. É onde você começa a depurar e começa a cortar as coisas que dão errado. Deu errado uma vez, deu duas, deu três, deu quatro, pô, vai continuar insistindo? Tá bom? Frase do Einstein: insanidade é fazer a mesma coisa e achar que o resultado vai ser outro. Não vai. Beleza? Não vai. Se fazer a mesma coisa, achar que o resultado vai mudar, não vai. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Mas aí não é consistente. Tá? Cometem erros por impulso e perdem muito dinheiro. Erros por impulso é um erro que às vezes acontece na sala. Aconteceu isso semana passada, que eu fiquei bastante frustrado. Eu até fechei a sala mais cedo, que eu fiquei bem frustrado. A gente teve um dia excelente de game na parte da manhã, deu uma entrada linda. Alguns perderam aquela entrada e aí entraram atrasado, quando já estava no final do movimento, e foram estopados. Entraram por impulso. Isso é uma coisa muito comum. E é um erro que eu já cometi muitas vezes e às vezes eu ainda cometo. A diferença é que às vezes eu cometo erro com um intervalo de tempo maior que vocês. Mas eu ainda cometo erros em algumas situações como essa. Tipo, perdi a entrada, puta, procura a entrada depois para poder não perder o trade. Tá? Uma das coisas que eu até comecei a operar com mais frequência até do que antes, por causa disso, porque muita gente perdia a entrada na sala, é os gifts. Eu nunca operei tantos gifts como nos últimos ano e meio. E outra coisa, Pablo Vittar, inclusive, foi uma criação minha por conta justamente de às vezes não ter gift. Mas graças a Deus eu acho que essa foi uma coisa que eu percebi que a gente tem utilizado bem, ganhado dinheiro, que está sendo bem legal, que é o Pablo Vittar, né? Que é aquele gift transformista, né? Que muda de branco para vermelho, de preto para verde, enfim. Antes do candle fechar. Então, mas aí já tinha passado 100 pontos, né? Ou seja, aquele meu stop que era de 150 pontos e virava 250. Olha o que aconteceu nessa hora, Samuel. Eu botei a ordem ali. Aí como tinha mudado o contrato, o offset ficou zerado. Eu não sabia que o profit mudava o offset quando muda o contrato, mas até que faz sentido, porque é um outro ativo, né? Então,
pelo que eu entendi, né, pelo que caiu a ficha hoje, o offset é por ativo. E faz sentido, né? De repente, o offset numa Petrobras tem que ser 5 centavos, que tem liquidez pra caramba. Agora, o offset num mico tem que ser 20 centavos, porque não tem liquidez, o book é esburacado, né? Então, saímos do J, que eu tinha 20 pontos de offset, e fomos pro M, zerou o offset. Aí botou a ordem e ficou na pedra. O que aconteceu? Ele caiu 100 pontos depois que passou da minha ordem e voltou, deixou aquela sombra. Olha só o que aconteceu, olha que interessante. Aí voltou no meu preço e depois foi embora. Só que olha como é que mudou o meu comportamento. Olha que interessante. Ali, na hora que eu mandei vender, estava claro para mim que era venda. E aí realmente abriu a venda, caiu forte e depois voltou e deixou uma puta sombra. Pronto, eu perdi a convicção de venda. E depois caiu de novo e perdeu a sombra. Só que na hora que ele viu aquela sombra, eu podia ter entrado. Inclusive, ele voltou no meu preço, estava na pedra. Eu cancelei segundos antes de bater nos 390. Mas como deixou aquela sombra, eu falei, não vou entrar. Não vou entrar agora. Tipo assim, puta, dei sorte. Dei sorte que o offset estava errado. Mas, na verdade, se eu tivesse entrado ali, tivesse sido executada aquela ordem, eu ia botar stop em cima, ele ia lá embaixo, ia voltar, ia falar, ih, caralho, ia dar aquela sensação de calor, mas tipo assim, já tô no game, já foi. E eu ia continuar no game, né, com stop. Só que como deixou aquela sombra, acabei não entrando na mão. Entendeu? Aquela ordem que aconteceu. Então vamos lá. Muitos cometem erros por impulso e perdem muito dinheiro. Tá? E repete os mesmos erros muitas e muitas e muitas vezes. Tá bom? Muitas e muitas vezes. Esse é o estágio mais longo de todos. Então isso aqui tem a ver até com aquela primeira regra, né? Opere para operar bem, não para ganhar dinheiro. O trader amador se preocupa com lucro. O trader profissional se preocupa em preservar seu capital. Tá? Se preocupa não em ganhar, se preocupa em não perder. Se preocupa não com o game, mas se preocupa com o loss. No estilo lá do filme do Kevin Costner que eu mencionei. Tá bom? Próximo estágio. Em busca da competência. Aqui ainda está com 5 estágios, não 4, tá? Eu tinha mudado para apenas 4 estágios, porque eu entendi que o em busca da competência podia ficar uma parte no segundo, outra parte no quarto. Então aqui está com 5 estágios ainda. Bom, tudo bem, segue o baile, não faz diferença. Independente do quão arduamente nós tentemos esconder dos outros nossos erros, nós não vamos conseguir escondê-los de nós mesmos. Ou seja, a gente tem que lidar com os erros para que eles não voltem a se repetir ou que se repitam cada vez com uma incidência menor e cada vez com um intervalo maior de tempo. Muitas vezes é um erro que você não comete há tanto tempo que você acaba cometendo de novo depois de muitos e muitos meses, tá? Pode acontecer. Então, nesse estágio, a gente começa a tomar responsabilidade para nós. Tá? A responsabilidade é unicamente nossa. Não tem ninguém tem responsabilidade pelas nossas perdas, assim como ninguém vai ter pelos nossos acertos, tá? Pelos nossos gains. A gente descobre que o nosso comportamento errado não vai levar a gente a lugar nenhum. É o conceito da insanidade do Einstein. Né? Insanidade é fazer a mesma coisa e achar que vamos ter resultados diferentes. Só há uma única maneira para trabalhar com seriedade. Só há uma única maneira de trabalhar com seriedade, como trader. Parar de mudar de trade system a todo momento que deu errado, ficar trocando de indicador a todo momento e focar em apenas um e botá-lo para funcionar. Botá-lo para funcionar significa saber trabalhar emocionalmente aquele trade system.
Saber ter a paciência e a disciplina para esperar o Trade System dar o sinal. Porque todo Trade System funciona. Pode no início, quando você está criando o seu Trade System, você ainda ter que refinar ele. Mas você tem que refinar esse Trade System. Porque se você mudar, você vai estar sempre começando do zero, sempre começando do zero. Então você não desenvolve o Trade System para você e você não faz, depois que você percebe que o Trade System funciona, que o que falta é você adequar o lado emocional, manejo de risco, etc. Se você está sempre começando do zero, não sai do lugar. Fica patinando, patinando, patinando. O primeiro passo é parar de mudar de Trade System, focar em apenas um e botá-lo para funcionar. Tá? Ah, bicho, vocês estão falando de... Eu prefiro fazer o meu diário no papel, bicho. Eu adoro fazer no papel, folhear no papel, rabiscar. Eu escrevo. Já fiz isso em Excel, mas, puta, escrever no Excel, seu imbecil, fica meio esquisito, né? Você até pode criar uma coluna lá no seu diário de bordo no Excel e escrever lá palavrão, ou xingamento, ou autoanálise, e botar lá, seu merda, como é que você não viu a porra da linha de retorno ali, seu idiota? Lembre-se de levar, de exportar o estudo do Profit Chart para o iPad. Você até pode escrever, mas no papel é mais fácil você fazer essa confissão, né? É muito mais fácil você confessar no papel do que no Excel. Excel, sei lá, o Excel eu acho uma coisa muito fria. Então eu gosto. Eu tenho aqui uns exemplos de diários que eu fazia. Agora eu não tenho feito mais assim não, por falta de tempo. Mas eu fazia assim, quer ver? Caraca, meu. Puta que pariu. Já mostrei aqui pra vocês algumas vezes. Eita, aqui que isso caiu. Ah, Lollapalooza do ano passado. Ó. Já falei, já até sugeri isso pra vocês. Olha aqui meu Trade System, olha aqui. Média de 20 e média de 200. Tá? E a VWAP. Pô, isso aqui tem... Quando que é isso? Cadê? X16. Dólar X16. Então já tem aí 1 ano e meio, tá? Ó, mesmo Trade System de antes. Mesmo Trade System de hoje. Tá? Mesmo Trade System de hoje. Aqui as observações. Papel A3 impresso. Eu mando imprimir em cartolina para poder rabiscar, desenhar e apagar. Aqui as entradas, tá? Tá bom? Tá vendo aqui? Eu gosto de um diário papel. Vocês estão vendo, galera? O chat tá parado? Eu usava aval colorido porque pra mim não afetava, tá? Eu botei pro azul. Eu botei azul, sabe por quê? Porque um dia alguém comentou isso pra mim e falou, mas esse vol... Aí eu falei, não, esquece, a cor não tá na ver. Aí eu troquei pra tudo azul pra não confundir vocês. Tá? Eu troquei por causa de algum comentário na sala. Alguém falou, mas esse volume assim, verde, é compra. Eu falei, não tá de compra. Com essa puta sombra em cima, ele tá verde porque o fechamento tá acima do anterior, mas é venda. Aí eu botei azul para ninguém mais se confundir. Tá? Então, ó, segue o baile. Monitorar seu comportamento para descobrir comportamentos destrutivos. É importante. Uma coisa que acontece muito é o cara começa a tomar stop e começa a operar cada vez mais. Ou seja, o cara vem sem girar, ganhando. De repente estopa, vem operando sem girar, né? Mas ganhando. Aí stop, começa a girar, sai de 5 minutos, vai pro 2 para recuperar, etc. Eu imprimia todo dia, porque o que eu fazia? Eu encerrava o pregão, eu já tirava o print da tela, mandava para a gráfica, que é do lado da escola das crianças, e eu ia buscar as crianças e já pegava o papel lá impresso. Já era, cada gráfica já sabia que todo dia, 5h10, 5h15, ele ia receber um papel, que lá pelas 6 horas eu ia estar lá
e já tinha que estar pronto para eu pegar e no final do mês eu pagava, né? Isso que está falando, Samuel, é todo mundo, não é só você, todo mundo, tá? É todo mundo, não é só você não. Pode acreditar, é todo mundo aí da sala, tenho certeza absoluta, sem exceção. Duvido que tenha alguém que seja exceção para isso aí que eu estou comentando. Não é esse bullet, mas por todos os bullets que eu mencionei até agora. Você tem que seguir uma rotina draconiana de trading. Draconiana de trading. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, estou sentindo falta. Né? Eu não sei como. Eu estou empurrando com a barriga. Até aqui no curso não, mas lá na sala é quase que uma terapia em grupo, inclusive eu também, né? Vocês que me acompanham há 1 ano e meio, que seja 3 meses, né? Tem a galera aí que me acompanha desde a época que eu tentei fazer Pilates, né? E que eu só fui na primeira aula, porque eu, eu peidava tanto na aula que eu fiquei com vergonha e não voltei mais. E eu escolhi Pilates porque era aqui do lado do condomínio. Aí eu peguei o personal para vir dar aula aqui, para não precisar sair de casa, né? Mas, enfim, eu tô empurrando com a barriga. Aí comecei a andar, tem o quê? Uns 2 meses atrás. Aí eu lembro que, meus 2 dias que eu andei, eu tava aqui parecendo, puta, tava numa pilhadaço, super feliz, né? Super empolgado. Agora eu tô empurrando para ir para São Carlos, que lá eu vou pro clube depois do pregão, vou jogar um tênis, vou nadar com as crianças. Tô empurrando com a barriga. Eu sinto que a atividade física está fazendo muita falta para eu ter disposição e chegar de noite cansado, ter uma noite de sono legal para acordar cedo e me preparar para o pregão. Hoje eu cheguei no pregão 10h30, né? Foi o que eu estava falando com a Raquel agora ali fora. Eu tô num nível de cansaço, mesmo depois de ter tirado 5 dias de férias há 3 semanas atrás, que é a questão de. Sei lá, eu não sei explicar. É o peso desse projeto. Apesar de eu falar besteira o dia inteiro, quem tá na sala sabe quanto eu fico zoando, brincando, eu sinto a cada dia que passa a sala crescendo uma responsabilidade cada vez maior. É, ou seja, se eu tomo um loss, antes eu tomava um loss com 10 pessoas. Hoje eu tomo um loss com 277. Com a sensação de que, a sensação de responsabilidade que eu posso ter provocado loss em 277 pessoas. É uma coisa que eu tenho que lidar super. É uma coisa que eu tô aprendendo a lidar. Essa responsabilidade é foda, tá? Então vamos ver se agora em julho eu boto minha vida em dia, porque ser trader tem que ter essa rotina draconiana. Eu sempre tive, de acordar, pô, mesmo sem ter patrão nem nada, acordar às 7 horas, né, malhar, depois tomar um banho, fazer a barba, tomar um café legal, ler o jornal. Mesmo que eu sei, nunca gostei de operar de 9 às 10. Mas estava aqui às 9 horas vendo a abertura, vendo os players, como é que subia, descia, como é que o dólar reagia com o índice, o SP 500. Isso é fundamental, essa rotina. Mas não é só essa rotina que eu estou falando de acordar cedo. É a rotina de acabar o pregão, dar uma parada, dar uma descansada, parar, não importa se o dia foi horrível, você tem que olhar o diário para ver o que você fez de errado. Não adianta fugir disso. Não adianta tentar virar a página e falar, não, amanhã vai ser um outro dia. Tudo bem, amanhã vai ser um outro dia, mas você precisa saber o que fez de errado. Você precisa ter disposição para fazer isso, e precisa gostar de fazer isso. Saber que isso é fundamental para o seu aprendizado e para a sua evolução. Então, se você opera das 9 às 18, são 9 horas de trading. Você ainda vai gastar mais 1 hora ou 2 horas fazendo isso, o seu diário e vendo os erros. E ainda tem horas que você tem que gastar para estudar, para aprender. No final, a sua rotina pode ser uma rotina de 14, 15 horas fácil. Fácil. De repente chegar no mercado, abrir o teu mercado 1 hora antes para ver como é que tá lá as bolsas lá fora, fazer os estudos, ver as correlações. Para quem gosta do Intermarket Analysis, fazer essas correlações que eu fazia no Morning Call, que eu não tenho feito ultimamente. Tá? Então é uma rotina muito pesada. Não é simples, não é fácil manter. Né? Imagina, você depois de um dia de pregão, tomou pica, tá cansado, de repente você ainda faz outras coisas em paralelo, quem tem emprego também em paralelo, enfim, parar para fazer diário é foda, mas faz parte, faz parte.
né? Faz parte, não tem como fugir disso, tá? Isso é uma das coisas mais importantes que existe. O meu diário, Marcos, eu acabei de mostrar. Eu imprimi o pregão do dia e todas as entradas estavam lá anotadas, né, na minha caderneta. Puta, eu joguei fora uma pilha desse tamanho de cadernetas, galera. Uma pilha de cadernetas. Depois eu me arrependi pra caralho, mas eu li um livro que eu comprei naquela revista Vida Simples para se desapegar de tudo, ter uma vida minimalista. Só que para mim é realmente difícil, com essa biblioteca desse lotado de livros, ter uma vida minimalista. Mas aí você joguei uma porrada de coisa fora. Eu joguei 10 anos de diários no lixo. Uma pena, uma pena. Mas eu anoto tudo no papel e depois eu jogava para esse diário, para esse gráfico impresso no final do dia. Para não só eu ver o que eu fiz de errado, mas também ver as operações que eu não enxerguei. Talvez não esteja no meu trade system, talvez eu tivesse desatento, para eu ver, até para melhorar meu trade system também, fazer algum ajuste fino que possa me permitir pegar outras oportunidades que o mercado deu e o meu trade system não deu ou eu não vi, tá? Manter um plano de trade, tá? Ou seja, quando a gente isso tem a ver com o trade system, né? Você tem um trade system e aí você tem um plano de como ele vai executar aquele trade system, ou seja, eu vou entrar ali, vou fazer o stop assim, assado, e vou levar até o alvo em tal lugar. Eu, no caso, eu gosto de FIBO. É manter um plano para o trading. Não é ser uma coisa nas coxas, largada. O trade system, muitas vezes, tem só questão da entrada. O plano de trading vai um pouco além disso, né? É a questão da saída, é a questão da alocação de capital, a gestão do trade, como é que você vai fazer a gestão dele até o encerramento daquele trade. Por isso que eu falo, nesse caso, eu acho que para quem está começando, para facilitar um pouco a vida, é trabalhar com um indicador de stop, tá? Mete o indicador de stop no teu trade system e deixa a saída por conta dele. Tenho certeza que a performance de vocês vai melhorar pra cacete fazendo isso, tá? Tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta que a performance vai melhorar. Manter um diário de trade, né? Tem que manter um diário onde tudo isso vai estar anotado, que você fez de certo, de errado, enfim. E como eu falei no início da aula de hoje, né? O trade em si é uma parte operacional, é apertar um botão. Todo mundo acha que é o mais difícil, né? Mas se é o mais difícil é porque talvez você não esteja fazendo nada do resto. Nada do resto. Tá? Não deve ser, se você não está fazendo nada do resto, aí o trade é a parte mais importante. Mas o trade em si é uma parte do trade system, do trabalho operacional. E é mandatório trabalhar em todo o sistema, né? Não é só análise técnica, é risk management, money management, diário, etc. Tá? As suas rotinas do dia a dia, tá? Aqueles que conseguem passar por esta fase, né, onde tem muito lado psicológico, né, tem grande probabilidade de continuar no mercado e chegar nos últimos estágios, tá? Essa parte psicológica é fundamental para você avançar, tá ok? E qual é o próximo estágio, portanto? Aqui é uma foto que mostra, eu acho que é uma foto perfeita para simbolizar uma das palavras mais importantes para um trader: resiliência, tá? Resiliência, é o que a gente precisa ter, principalmente agora nesse estágio. Sem resiliência você não avança, né? Eu não sei se é o Muhammad Ali que falava, bom, com certeza foi o Ali, porque o Mike Tyson era meio tapado, né? Era meio retardado. Devia ser o Ali, que era super inteligente, que ele falava, o que interessa não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar, tá? Será que foi o Mike Tyson? De repente eu estou menosprezando o Tyson e foi ele que falou isso. Eu acho que foi o Tyson e não foi o Ali, não. Alguém sabe me confirmar quem falou essa frase? Balboa, porra, tá de sacanagem? Eu tô, eu tô falando de boxer, não tô falando de ator de Hollywood. Foi o Balboa mesmo, gente? Ah, vocês estão zoando comigo. Vocês estão falando sério que foi o Rock Balboa? Eu achando que era Muhammad Ali, cara. Tá aqui
pariu. Não, deve ter sido ele. Ele não, né? O roteirista. Puta, ó, que balbúrdia. Ó, que balbúrdia. Bom, o cara ganhou o Oscar em 75, né? Foi um puta filme. Ah, deve ter pego de alguém ele, pode escrever. Então tá aí. Não importa o quanto. O que interessa não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar. E a gente está falando aqui em apanhar, no caso, perder dinheiro, né? Tem que ter resiliência. Perder o suficiente para não ficar sem grana para poder evoluir, aprender com os erros e não abalar o emocional, né? Senão fudeu. Penúltimo estágio, né? Não são mais 4, são 5 essa aula de hoje. Eu achei que eu tinha. É que eu tinha juntado isso em 4 estágios em outra aula em outro curso que eu dei, mas eu peguei o 7 e o jogo de slides antigo. Mas tudo bem. Então, 4 estágios. Competência consciente. Ou seja, você já tem competência e ela é uma coisa consciente. Você sabe que tem a competência e usa ela com consciência. Você se policia para implementar com competência as coisas. Tá? Vocês vão ver a diferença da competência consciente para inconsciente. A inconsciente é totalmente natural, a coisa flui naturalmente, sem problema nenhum. A consciente está indo bem. Só que é uma coisa que está lá alerta, está sempre focado em manter essa competência, não escorregar no sabonete, tá bom? Descobre que para operar como profissional é juntar tudo que a gente viu até hoje, que não é apenas boletar. Boletar é cassino, é jogo. Caçar topo fundo é o primeiro estágio, é jogo. Operar ainda não é fácil. E os resultados ainda não são os melhores. Ok? Mas vocês perceberam que a importância não é o resultado agora. A importância é aperfeiçoar todo o processo. Todo o processo. Tá? Aí nesse estágio, vocês param de ficar focado apenas no resultado final, que é gain ou loss, que acaba sendo a métrica de quem é o iniciante. Né? Se está ganhando, tá beleza. Se está com loss, pô, tem uma coisa errada, mas só se preocupa com isso. Se está ganhando, se está perdendo. Se está ganhando, tá tudo beleza. Beleza, segue o baile. Não sabe se tem consistência, se não tem, se está operando bem, se deu sorte ou não. Tá? Nesse estágio, vocês ainda podem terminar, muitas vezes, a semana, talvez o mês, no 0 a 0. Mas a curva de capital começa a subir gradativamente. Começa a ficar. Pode ainda não estar aquela inclinação absurda, mas ela começa a subir. É aquela história. Ninguém vai quebrar só tendo gain. Né? Para os gains serem maiores é a questão da consistência e o ganho de confiança. Para poder aumentar o lote, aí sim a curva começar a ter uma inclinação daquela que é o que dá tesão no trade profissional. Ganhar dinheiro para valer. Não é dinheiro para pagar as contas, é ganhar dinheiro para valer. E é o que a gente quer, não adianta dizer que não, é o que a gente quer. A gente não quer trocar um salário no emprego que a gente tem para ganhar a mesma coisa como trader. A gente quer ganhar muito mais do que isso. É óbvio. Mas é importante ter um plano para isso, né? Disciplina, controle emocional, money management e risk management são o mais importante agora. Qual a diferença de risk management para money management? Risk management é a questão do risco, de tomar risco. Não, isso aqui não tem sentido para mim. Relação risco-retorno pode ser 10 para 1, foda-se. A taxa de probabilidade de acerto é 10%, é 20%, 50%. É aquele negócio do trader de Excel, que eu já falei tanto. A expectativa positiva. E o money management é a questão do quanto você vai alocar nesta oportunidade que você identifica que passa pelos seus critérios de risco, tá? Isso é o mais importante. E desenvolve uma visão de longo prazo. Eu falo isso sempre na sala. Galera, ser day trader não significa que você tem uma visão de curtíssimo prazo. A operação é de curto prazo. A operação é de curto prazo. Mas seu projeto é de longo prazo. O seu plano é de longo prazo. O teu processo de aprendizado é de longo prazo. O teu desenvolvimento é de longo prazo. Então, você tem que ter uma visão de longo prazo. Simples. Né? Simples. Mesmo sendo day trader. Tua visão é de longo prazo. Você quer ganhar, sei lá, fechar o ano com 1 milhão? Essa é a minha meta para esse ano, 1 milhão. Comentei com vocês em janeiro. Essa é a meta para este ano, fechar o ano com 1 milhão no day trading.
É uma visão de longo prazo para mim, para este ano. Estou pensando em 31 de dezembro. Mas meus trades são trades de 10 minutos, 15 minutos, para tentar fazer 1 milhão no final do ano. Opa, pulou alguma coisa aqui. É, uma animação que estava errada. Não, desculpa. Longo prazo, ok. Pronto. E essa visão de longo prazo vai nos manter focados para não retornar aos velhos vícios dos estágios anteriores. Ou seja, a visão a longo prazo. Por exemplo, na semana passada teve um dia lá que eu tomei um stop de 5 mil reais. Pô, cara, fechei a plataforma e fui pro shopping almoçar com a minha filha, tomar uma cerveja. Aproveitei e comprei presente para minha esposa que estava viajando. Comprei umas coisas para mim. Comprei uma TV de LCD nova para sala. Fui lá gastar a grana que eu ganhei operando, fui curtir a vida e o stop ficou para trás. Não fiquei preocupado em pagar o stop daquele dia. Por quê? Porque tem os outros dias. Eu não quero voltar ao vício de operar por impulso para pagar o stop. Muitas vezes eu consigo, mas muitas vezes eu aumento o meu loss. Então naquele dia eu achei que era melhor encerrar. O mercado não estava legal para mim. Tá? Então foco no longo prazo. Isso é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla. Né? Sexta-feira, ganhou dinheiro de manhã, cara, encerra. Não fica com ganância que ele ganha mais. Encerra porque é bom para o longo prazo você fechar sexta-feira bem, ir pro final de semana, curtir a família, curtir o gostinho de fechar a sexta-feira bem, de repente fechar a semana bem. É uma bosta você passar o final de semana remoendo que fechou com loss, mal-humorado com a esposa, chutando o cachorro. Pra que isso? Aí você vai vir segunda-feira com vontade de se vingar do mercado, querer que o mercado te devolva o dinheiro. O mercado não tem que devolver nada. Tá? Então, quando eu falo de sexta-feira a gente fechar cedo a sala, fez um gain de manhã, normalmente os gains que a gente faz são de manhã, pô, fechar por isso, é para pensar a longo prazo, para esse processo motivacional de ganhar consistência e de saber que vocês estão indo bem, estão evoluindo. Pensando no longo prazo, não querer ganhar mais dinheiro. O diário de trades vai ser a sua maior fonte de aprendizado. Sei lá que você vai encontrar o caminho para ganhar cada vez mais dinheiro, para obter a consistência, porque é lá que você vai encontrar os seus erros. É lá, no diário. Através do diário você vai ter todas as informações necessárias sobre seu desempenho e o mais importante, comportamento. Comportamento. Por quê? Os seus stops que você toma, 90% foram comportamentos inadequados. 10% o mercado virou. Então você entrou porque não esperou o cano fechar, você entrou porque estava ansioso, você entrou porque o Zezinho falou que estava dando compra, o Joãozinho falou que estava dando venda, você entrou porque achou que estava na hora, você entrou porque já passou 3 horas e não tinha dado nenhum trade e tinha um monte de gente dizendo que já tinha ganhado dinheiro pra caralho e você não tinha feito nada ainda. Tá? Pô, mas eu não posso fazer o meu diário sempre para vocês, né? Eu sei que às vezes eu faço e mostro para vocês, mas vocês têm que fazer de vocês, né? Não pode ser o meu. Às vezes eu faço em vídeo o meu diário e mando, mas entrou porque viu entrar e você tem que entrar por você, por convicção. Às vezes eu entro errado, e aí? Tá? E aí os esforços começam a dar resultado, né? Começa a realmente dar resultado. Começa a dar resultado. Não tem como não dar resultado. E o seu foco começa a ser agora no processo fim a fim, não apenas em operar, não apenas o trade. É o processo fim a fim. Tá? De manejo de risco, a parte emocional, fazer o diário, descobrir onde está o erro, não errar de novo. Quase todos que chegaram nesse estágio vão para o final. Não tem como não ir para o final. Praticamente todos vão chegar até o estágio final. Tem que ser uma coisa muito anormal para você regredir. Tá?
pode acontecer, né? O nosso cérebro é uma caixinha de surpresa, como dizia o Forrest Gump. Tá? E qual é o último estágio? Da competência inconsciente. Ou seja, você já é competente, isso já é uma coisa natural sua. Você já é um trader competente naturalmente. Sem esforço algum. Operar se torna chato, se torna burocrático. É igual, como eu falo sempre, um cirurgião, né, um neurocirurgião não pode estar emocionado ali. Abrindo parênteses aqui, não significa que você não pode falar palavrão, chutar o computador quando alguma coisa der errado. Claro que pode. Traders de tesouraria fazem isso, traders que operam há uma década, dólar, milhões e milhões de dólares fazem isso. Pô. Não confundam o operar ser chato com você ser um cara chato, tá? Mas operar se torna chato, se torna burocrático. Nesse estágio já se passaram anos de telas, ou seja, você não vai chegar nesse estágio em um ano, tá? Não vai ser em um ano. Testaram centenas, milhares de vezes o seu trade system. Não é testaram centenas, milhares de trade system. É testaram centenas, milhares de vezes o seu trade system, o único trade system. Tá? Sabe exatamente como ele funciona e operar agora é apenas um jogo de paciência. De paciência. Um jogo de paciência, de esperar. Como eu falei hoje de manhã, se não está aparecendo nada é porque não tem. Não adianta ficar procurando. Operação boa a gente não procura, ela aparece. Ok? Totalmente focados, vocês sabem que não vão acertar todas. Ok? Sabe que não vão acertar todas. Mas não se preocupam mais com as perdas, desde que sigam suas regras. Se está seguindo suas regras, perder faz parte. Não é normal perder, ficar perdendo porque não tem regra nenhuma. Aí isso é normal. Esse comportamento é normal, não é o stop. O stop é quase que obrigatório se você não tem regra nenhuma, né? É mais fácil tomar stop quando quem não tem regra nenhuma do que quem tem regras, tá? Operar agora é reconhecimento de padrões, ou seja, a bandeirinha, o gift, bandeirinha sem volume, rompe com volume, faz o pullback, entra no rompimento do pullback, Pablo Vittar. Só isso, tá? Risk management e autoaperfeiçoamento permanente. Autoaperfeiçoamento. Auto não é nem tanto o trade system, é você. É você, tá? Como pessoa. Lado emocional, cabeça. Buscam insistentemente o autoaperfeiçoamento e estão sempre estudando. Ontem eu fiquei até meia-noite tentando calibrar o trade system para encontrar algo que reduzisse a ansiedade de vocês. Tá? Até meia-noite. E hoje, como eu falei, né, comentei com você ainda há pouco, né, vou começar a ler o livro sobre Freud, psicanálise, para melhorar como eu vou lidar com uma sala cada vez maior, chegando cada vez mais gente, com mais ansiedade, pessoas desesperadas, para eu não sofrer com isso e nem tampouco absorver isso para eu ficar ansioso também, né? Estão sempre avaliando seus métodos e a motivação, né? Estão sempre avaliando seus métodos e sua maior motivação é aperfeiçoar seu método. Isso é o que dá tesão, aperfeiçoar o seu método, fazer cada vez ele ficar mais redondo, mais eficiente, mais eficaz, sem mudar o método, só aperfeiçoar o método. Isso é a sua paixão, melhorar o seu método, tá? Tem que ser apaixonado pelo processo, tem que ser apaixonado pelo processo, tá? Opa. Finalmente, nesse estágio, você faz parte dos 10% que vai ganhar dinheiro, que vão ganhar dinheiro. Né? Perdeu muita grana, estudou pra caralho, passou por muita frustração, mas com resiliência. Não deixou quebrar a conta. Perdeu com controle e aprendeu com os erros. Não tem jeito. A perda vai fazer parte do resto da vida. Mas no início, essas perdas têm que ser controladas para você conseguir evoluir. Senão é game over.
Com muito autoconhecimento, vocês conseguem poder afirmar, eu sou um trader profissional, eu posso viver disso. Eu posso chutar o pau da barraca e ser um trader. Tá? Essa é a diferença entre quem tem lucros consistentes mês após mês, ano após ano, dos que não conseguem, né? Estilo de operação é disciplina mental total. Tá? Paciência, disciplina, esperar a hora certa, ser sniper, como a gente tenta fazer na sala todos os dias. Já fiz minhas contas, eu tenho aí umas 20 a 30 mil horas de tela, tá? Então é isso. Esses são os 5 estágios, era para ser 4. O do meio eu tinha quebrado metade para o segundo, metade para o quarto, né? Para ficar uma coisa mais, até mais o jogo de palavras ficar mais impactante, né? Incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente. Tinha juntado, até porque eu li uma vez um texto sobre PNL que falava justamente desses 4 estágios para outras áreas, então eu até adaptei, mas aqui ficou em 5, mas tá valendo, tá? Aí uma bibliografia aí para essa aula, né? Mas depois eu passo para vocês uma muito mais ampla e eu faço aquele giro aqui na minha biblioteca. Beleza, galera? É isso aí. O que vocês acharam da aula de hoje? Por hoje é só, né? Como dizia o Pernalonga, that's all, folks, por hoje. Gostaram dessa aula de hoje? Foi boa? Dúvidas? Norberto, você que pra mim é um cara hiper mega sênior que eu considero pra caramba, o que você achou da aula de hoje? Você está na sala ainda, deixa eu ver aqui no chat. Então, essa aula normalmente é uma das minhas primeiras aulas no curso de análise técnica, né? Mas como esse curso era de Price Action, eu preferi entrar no Price Action e eu troquei, deixei pro final. Né? Normalmente finanças comportamentais é antes, mas eu deixei essa pro final porque eu acho que talvez faça mais sentido pelo fato de poder, quando a gente fala de consistência, de trade system, você já tem uma ideia disso, né? Porque a gente já viu, né? As operações, a maneira de entrar, o volume, você já tem uma ideia de trade system, né? Então fica mais palatável, né? Você saber exatamente tudo que eu estou falando aqui, porque vocês já viram antes, tá? Beleza? Fez sentido para vocês, então? Ah, olha, o Ricardo aí acabou de falar. Fez sentido esse pacote aí de competências que vocês precisam desenvolver? Vocês conseguiram se localizar nesses estágios? Nos 5 estágios, né? No que eram 4, viraram 5? Isso é importante, tá, galera? Vou até ver se de repente já mando esses slides para a Paula mandar para a lista de e-mail de todos vocês, para vocês se localizarem, tá? Não, Felipe, não fala isso. Fábio, isso é foda, né? Isso dá uma tristeza quando a gente se encontra nos nossos erros tão óbvios depois, né? Dá uma agonia, mas é normal. Vladimir, eu gosto muito do high low de 8, sabe por quê? Porque eu gosto muito da média de 8, que é a média de 20 dos 2 minutos aplicada no 5. Então eu gosto do high low de 8, mas você pode reduzir um pouquinho para 6. Faz um backtest aí entre 6 e 8, 5 e 8, para ver o que você acha melhor. Tá? Ó, inconsistência. Não, é incompetência consciente, não é inconsistência consciente é foda. Ah, você tá zoando mesmo. Puta que pariu. Não, Ricardo, que isso? Você tá indo bem pra caramba na sala, pô. Eu tenho acompanhado, você tem comentado, você tá indo bem, cara. Também não é a hora de vocês se chicotearem agora, né, galera? Não é hora também de fazer autoflagelação, né? Autoflagelação é um processo que o Mark Douglas descrevia
que é muito ruim, que é uma sensação de autodesprezo, né? Que ela é resumida por uma coisa que eu vejo muitos traders falando, do tipo, se eu comprar vai cair, galera. Ó, se eu comprar, pode vender que vai cair. Que é aquele autodesprezo total do cara que só sabe que faz tudo errado, né? Só que em vez de mudar, fica fazendo piada, né? É, se eu comprar, vende. Então, evite ao máximo. Parece coisa de Macedo, mas não é não, cara. Mas evite ao máximo ficar se autoflagelando, tá? Isso não é legal. Eu só faço merda. Eu sou um bom. Não, não façam isso. Tentem olhar direitinho os estágios. Tenho certeza que vocês, muitas dessas coisas, vocês que já estão comigo há algum tempo, já estão na sala, já estão nesse curso, com certeza vocês já devem ter evoluído em alguns aspectos. Vocês que seguem meus vídeos, chegaram até mim para fazer esse treinamento, já devem ter ouvido eu falar muita coisa. Com certeza vocês não estão tão ruins assim como vocês estão querendo me convencer, tá? O problema é que vocês não vão me convencer que vocês estão tão ruins assim. O receio é que vocês se convençam que vocês estão tão ruins assim. Não é legal, tá? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado bastante. Exatamente, Norberto. É isso aí. Você tem que saber onde vocês estão conscientemente, né? Sem trocadilho com a aula, saber em que estágio vocês estão, o que vocês estão fazendo errado, que você como é, por exemplo, o segundo estágio, que é um estágio longo e perigoso, é aquele que você estuda e ainda está perdendo dinheiro. Aí você acha que não leva jeito para nada. Por quê? Porque você acha que só devorar livro de análise técnica, ver todos os vídeos meu e de mais 10 neguinhos todos os dias, ficar até de madrugada vendo vídeo, é o suficiente para ganhar dinheiro. E não é, porra. Você vê o meu vídeo, você vai ver o vídeo do Beltrano, do Ciclano, do Fulano, cada um tem um trade diferente, cada um opera de um jeito diferente, você vai fazer uma puta zona na tua cabeça e só vai te fuder. Quando o principal é você desenvolver o trade system, desenvolver o diário, ver o que está sendo feito de errado, evitar esses erros, aperfeiçoar seu trade system, não mudar de trade system o tempo todo, né? Esse segundo estágio é muito perigoso por causa disso, porque você acha que o teu esforço vai ser remunerado automaticamente, porque tá estudando pra caralho. Mas às vezes essa overdose de estudo, principalmente se for vídeo, YouTube, porque análise técnica é análise técnica clássica em qualquer lugar, os livros são todos praticamente idênticos, né? Alguns focam mais numa área, outros em outra, né? Thomas Bukowski nas estatísticas, nos padrões, enfim. Agora, vídeos não. Os vídeos normalmente são coisas animadas, etc., com imagem do gráfico andando. Cada um tem um trade system, cada um tem o seu time frame, cada um opera de um jeito, um é scalp, o outro é longo prazo, o outro é tendência, o outro é reversão, o outro caça topo, o outro caça fundo, o outro opera Fibonacci. Isso pode falar uma zona do caralho. Aí os resultados não vão vir. Ou seja, e vocês vão estar estudando pra caralho, vendo vídeo pra cacete, achando que isso vai resolver. E não é. Vocês viram o que tem que ser feito? Vocês viram o que tem que ser feito? Né? Pô, Samuel, obrigado, cara. Obrigado. Eu tenho que. Puta, cara. Tava conversando com a Raquel. Eu tenho muito medo do meu projeto se autodestruir, cara. Por várias maneiras. Deu, de alguma maneira, não consegui lidar com a responsabilidade cada vez maior. Cada vez eu chamar mais atenção para esse projeto, cada vez eu receber mais e-mails de pedido de ajuda, desesperados, como eu tenho recebido cada vez mais. E isso mexe comigo. Eu tenho uma maneira de lidar com isso. Né? Essa psicanalista, ela também atende adultos, mas o foco dela é criança, e ela tem filhos, né? Ela fala que é foda, né? Dependendo do caso, né, que ela está tratando, é foda que ela tem que fazer. Por isso que o psicanalista faz psicanálise também, que ela precisa também extravasar isso, porque ela acaba absorvendo os casos das crianças, etc, né? Muitas vezes ela não consegue lidar com os pais das crianças, com as coisas que ela tem que passar para os pais. Então, de certa maneira, isso que eu estou fazendo, eu estou sentindo essa necessidade agora. Depois de 1 ano e meio, eu fico tentando buscar por que eu vivo cada vez mais cansado, mais cansado. Tanto é que eu falei, esse treinamento é o último, eu não vou dar mais treinamento à noite. À noite eu realmente vou precisar descansar. Apesar de eu amar dar aula, eu estou abrindo mão dessa parte docente da aula de noite, ou final de semana. Não vou dar mais aula. Eu vou tocar só projetos 10%. Não vou dar mais aula. Não vou dar mais aula, esquece.
Não vou dar mais aula, né? Porque eu preciso desopilar depois do pregão. Mas é sensacional, eu estou sentindo uma realização profissional tão grande, como eu nunca senti na minha vida. É aquilo que eu falei na terça-feira para vocês, a sensação de eu estar de uma maneira participando de projetos de tanta gente e eu estou vendo os resultados surgirem aos poucos para vários de vocês. Puta, é delicioso demais, cara. É uma coisa que é inexplicável. Eu não sei explicar a sensação de realização que eu estou sentindo agora, como nunca senti antes. Não tinha grana, não tinha prêmio da Microsoft, da Cisco, que me desse tanto tesão como esse trabalho, né? Acho sensacional. Mas eu tenho que fazer alguns ajustes agora em mim, na sala também, para ver como não deixar ela se autofagocitar, né? Pelo próprio sucesso que ela está tendo, né? Eu vou ter que ver alguma coisa. Então, eu tô naquele molde do... Como é que chama? Do Kevin Costner, Daniel. Puta, daqui a pouco eu não vou estar tão preocupado com os que estão tendo sucesso, né? Como as pessoas estão mandando para mim mensagem que estão ganhando dinheiro, que estão pagando conta. Ontem chegou um cara dizendo, puta, eu tô conseguindo pagar todas as minhas contas só com trade. Pô, obrigado, foram os seus vídeos, eu ainda não tô na tua sala, mas eu vou entrar, mas... Puta, depois eu comecei a assistir seus vídeos, eu comecei a conseguir pagar as contas, né? Olha só que... Parece uma coisa tão banal, trivial, mas você sente a emoção, a força das palavras, porque para ele é uma vitória. Ele está conseguindo pagar as contas, ou seja, está vivendo do trade, ou está sobrevivendo do trade, né? É... Mas eu sou no molde do Kevin Costner, cara. Puta, cara, se 100 ganharam e 10 quebraram, eu vou ficar mal por causa desses 10, não tem jeito. Esses 10 eu vou sentir que eu fracassei de alguma maneira, né? Porque eu acredito que todo mundo pode conseguir. Então eu tenho que descobrir como acelerar para não deixar ninguém no meio do caminho, né? Eu ainda não sei como. Vou apostar aí no vou apostar aí no Freud, né? Para ver se eu descubro aí a chave, né? Para eu não absorver tanto isso, porque por exemplo, esse cansaço acaba me prejudicando na própria sala, de às vezes estar sem foco, estar desatento, porque eu estou cansado, estou esgotado. Isso é ruim para a sala. Aí eu acabo não sendo tão útil assim, né? Então, mas é maravilhoso, adoro isso aqui, adoro, adoro. Nunca imaginei tudo que eu fiz na minha vida que eu ia ser tão feliz como eu sou hoje em dia, né? Realmente é surpreendente o nível de realização que eu tenho. É maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Né? Se lembrar que há 2 anos atrás, exatamente na Páscoa de 2016, a BMF estava me cortando a cabeça por causa da XP, por causa daquele vídeo maldito, que não sei que ideia de gerir que eu tive de publicar aquele vídeo, com aquele bug no roteador de ordem. Puta, eu fiquei numa depressão que vocês não têm noção. E fora isso, juntou com outras coisas de haters, de ataques pessoais, ataques ao meu filho que estava voltando da Áustria sem medalha, ficou em quarto lugar no campeonato. Galera atacando isso. Foi realmente o fim da picada. Tudo junto, eu fiquei. E esse projeto que me botou pra cima de novo. Isso aí, galera. É uma via de mão dupla, sempre, sempre. Isso que é gostoso, tá bom? Galera, a mágica vem pro bem, não tenha dúvida. É aquela história do Deus fecha uma porta e abre uma janela. Para mim, acho que foi o contrário. Ele fechou uma janelinha e abriu uma puta de uma porta gigantesca para mim, que é esse projeto maravilhoso. Que puta, que só tá me dando alegria, tá? Galera, isso aí. Vamos encerrar por aqui. Tô mega cansado. Vamos ver se consigo amanhã, 10 horas no máximo, tá na sala, porque amanhã eu vou para São Carlos a 1 hora da tarde, então quero ver se eu consigo aí dar um apoio legal para vocês das 10 a 1, que é 1 hora o meu motorista está aqui chegando para me buscar, tá bom? Então a 1 hora eu tô lá abandonando a sala para ir para São Carlos, mas segunda eu tô de volta, tá? Vou amanhã a 1 hora e volto domingo à noite, beleza? Vamos ver se eu consigo acordar, dormir, ter uma noite boa de sono para estar às 10 com vocês, beleza? Se eu não tiver, você já sabe que eu não consegui sair da cama. Mas 10h30 não passa. Nais eu não perco. Isso aí podem ter certeza. Nais eu não perco. Beleza?
Ô, Sandra, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a todos vocês, sem exceção, tá? Obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, pela amizade, pela compreensão aí dos dias que eu furei aqui na quinta-feira, porque realmente vai chegando, vai passando a semana, meu nível de cansaço e desgaste vai aumentando, aumentando. Chega quinta-feira eu já tô péssimo, já tô um lixo, tá? Mas vamos que vamos. Estamos na reta final, tá bom? Se eu não inventar de botar mais coisa no conteúdo aí desse treinamento, vamos ver se eu termino até a Copa da Rússia. Tá bom, galera? É isso aí. Fiquem todos com Deus. Uma puta noite bacana para vocês. Para quem não tá acompanhando a sala lá durante o pregão, um excelente final de semana. E terça-feira estamos aí para mais uma aula de Price Action profissional, galera. Fala, Norberto. Obrigado, Norberto. Desculpa aí os furos que eu já deixei contigo aí com esse calendário meu louco, tá? Mas espero que no final seja sempre o conteúdo compense e esses bônus extras sejam um paliativo aí para esses furos, tá bom? É um prazer ter você aqui. Você sabe o quanto eu considero, fico honrado com essa presença aqui, bicho. É do cacete. Bom, galera, é isso aí. Um beijo em todos vocês. Nos vemos amanhã. Quem não está na sala ainda, terça-feira estou de volta. Fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana. E eu também, hoje eu tenho esse hashtag na sala Love Ogro. Hoje eu criei o Love You All. Então é recíproco, galera. Tá joia? Obrigado mesmo, é de coração, por toda essa companhia que vocês me fazem, tá bom? Grande abraço. Vou subir o vídeo, pode deixar. Vou subir o vídeo agora antes de dormir. Abraço, galera. Tchau, tchau.